Então, hoje a gente vai falar de potencial elétrico, né? Potencial elétrico e campo elétrico, eles têm uma ligação muito íntima, né? Por quê? Porque todos os pontos de um campo elétrico possuem um vetor. Campo elétrico, a gente já viu isso na aula passada. E também todos os pontos possuem um potencial elétrico, tá? A diferença é que o potencial elétrico é uma grandeza escalar, diferente do vetor campo elétrico, que o próprio nome já está dizendo, é um vetor. E na sequência de potencial elétrico, a gente vai ver aí também condutores em equilíbrio eletrostático. Estão lembrados lá do contato de condutores idênticos que nós falamos logo no início, na primeira aula, né? Condutores idênticos, a carga se separa por igual, né, após o contato. Estão lembrados? Agora a gente vai ver como é que a gente faz se eles não forem idênticos. Né? Como é que a gente vai utilizar? Então, também aí. E lá um pouco de capacitores, que seria o início de capacitores. Ok, galera? Então, vamos lá. A gente vai partir de uma ideia que vocês viram lá na primeira série do ensino, no primeiro ano do ensino médio, que é alguma coisa lá de mecânica, né? Vocês estudaram mecânica, pelo menos até aí vocês devem ter visto a parte de trabalho, energia mecânica, conservação da energia mecânica. A gente vê lá que para poder a energia se conservar, é necessário que o campo de forças seja conservativo. Ou seja, é uma condição necessária para que ocorra a conservação da energia mecânica. Então, a ideia é exatamente essa aqui. Eu coloco uma carga de prova num campo, nela atua uma força, né? Se ela vai ser deslocada de um ponto a outro do campo elétrico, tá bom? É dito que o campo elétrico está realizando um trabalho sobre a carga. Mas eu aprendi que era a força que realizava o trabalho. Mas preste atenção, lembrando o que a gente já falou antes. A força aqui, ela depende do campo elétrico. Então, de maneira geral, a força elétrica, como ela depende do campo elétrico, quem realiza o trabalho é o campo e não a força. Né? É igual quando você deixa cair um corpo, né? Quando você deixa cair um corpo, quem está realizando um trabalho sobre esse corpo, que vai deslocá-lo de um ponto a outro do campo gravitacional, é o próprio campo gravitacional. Ah, mas é a força-peso. Tudo bem. Só que a força-peso só existe porque aqui existe um campo gravitacional. Então, a ideia continua sendo essa. Tá bom? Como se a carga vai se deslocar porque ela ganhou energia potencial. Só que aqui, quer dizer, a energia é potencial elétrica. Então, aqui no ponto A, tá? Quando a carga é colocada no ponto A, ela adquire uma energia potencial elétrica que nós representamos por U índice A. E quando ela chega lá no corpo B, no ponto B, a carga, a energia adquirida por ela, energia potencial elétrica, é U índice B. Então, quando eu faço a diferença entre a energia potencial elétrica inicial e a energia potencial elétrica final, que eu estou aplicando a conservação da energia mecânica, tá? O trabalho é dado pela diferença entre essas duas energias, inicial e final. Não é variação, tá? A variação é sempre final menos a inicial. O que tem aqui nesse momento, deixa eu colocar aqui o laser, né? O que tem aqui nesse momento é exatamente aqui, né, a energia potencial inicial
tá? Menos a final. Paulo Vieira. Ok? Muito bem. Está dizendo, né, onde o A e o B são, respectivamente, as energias potenciais da carga nos pontos A e B. Para o campo elétrico uniforme, aí tem uma equação especial para o campo elétrico uniforme, porque o campo elétrico uniforme, o vetor é constante. Se o vetor é constante, a força é constante. E existe uma equação, né, para calcular, está lá na apostila de vocês, está deduzido, tá, gente? Eu trago para cá para a aula somente os pontos principais. O certo é que você tem que estudar, né, lá na sua apostila e resolver os exercícios, tá bom? Toda a aula nossa, com exceção da de hoje, pelo fato de que dia 15 vai ser feriado, né? Toda a nossa aula vocês vão ter o material de teoria, né? Juntamente com exercícios que vocês devem, para não esquecer, resolver o mais rápido possível. Então, no caso do campo elétrico uniforme, o trabalho realizado por este campo é dado por QED, que é a carga que está sendo transportada dentro do campo, e a intensidade do campo elétrico, que é constante, e D, a distância entre dois pontos, né? Eu vou só reforçar que D, a distância ao longo do vetor campo elétrico. Então, repara lá na tua apostila que eu coloquei um Dzão, né? Ele saindo aqui de baixo, indo lá para cima, mas no final o que conta é aquele deslocamento ao longo do vetor campo elétrico, que é o Dzinho. Ok? Então é importante essa equação aí. Daqui a pouco eu vou voltar nela, né? Vou ter que escrever, porque faltou aqui, né? Eu vou ter que escrever para a gente entender uma importante equação nessa parte aqui. Bom, trabalho do campo e a DDP. Primeiro, o que é DDP? Vocês já ouviram falar em DDP? Hein? É uma sigla, tá? DDP. Eu sei que tem um pessoal que está fazendo cursinho aí, etc, né? O que é uma DDP, gente? Diferença de potencial? Exatamente, diferença de potencial elétrico, né? Diferença de potencial elétrico, ou tensão elétrica, ou voltagem. Então, a gente vai entender agora que entre aqueles dois pontos A e B, existe uma diferença de potencial não nula, e isso é que propicia a carga de ser deslocada. Então, a carga só será deslocada se existir uma diferença de potencial diferente de zero, não nula, né? Então, essa equação aqui, né, como a energia potencial elétrica pode ser escrita por Q vezes V, onde V é o potencial elétrico, aí uma grandeza nova, né? Pode-se determinar o trabalho realizado pelo campo elétrico usando, olha só. Então, vejam, como, né? Eu posso aqui mostrar para vocês, aqui do lado, cadê a... Olha só, quem vai ser o A? Vai ser QVA. E o B, QVB. Então, se eu substituir naquela equação anterior, a gente vai obter essa expressão, porque a carga é um fator comum, certo? Onde VA menos VB é a diferença de potencial elétrico entre os pontos. Bom dia, Marcele. Muito bem.
ou tensão elétrica ou voltagem, né? Tanto o potencial elétrico tanto quanto a DDP, né? Quanto a DDP, no SI são dados em volt, nem homenagem ao Alessandro Volta. Então, antes, deixa eu ver aqui, de nós darmos prosseguimento, cadê aqui o negócio? Tá. Para o campo elétrico uniforme, tá? O que acontece para o campo elétrico uniforme? O trabalho é Q é D, certo? Então, temos o TENSE, né? Toda vez eu coloco temos, que essa diferença de potencial, né? VA menos VB, quando eu comparar essas duas equações aqui, ó, vai simplificar a carga e eu vou obter uma importante, isso aqui não está nem na apostila, tá? Estou colocando aqui para vocês, né? Claro que eu vou mandar desse jeito aqui para vocês. Essa equação é muito importante para o campo elétrico uniforme. Só é válida para o campo elétrico uniforme, ou seja, a diferença de potencial entre dois pontos que é a intensidade do campo, vezes D, que é aí a distância ao longo do vetor campo elétrico, como foi dito ainda agora. E daqui a gente explica por quê, olha só, se o VA menos VB é volt e o D é metro, ambos no sistema internacional, então aqui a gente explica por que o E no sistema internacional é volt por metro. Tá? Eu disse para vocês, porque a gente aprendeu lá, né, que era metro por Coulomb. Luiz Fernando, né? Bom dia, Luiz. Ok? Deixa eu melhorar aqui, ficou feio aqui para mim. Esse V aqui ficou feio. Beleza. Volt por metro. Tá bom? No SI. Agora está explicado por quê, né? Porque se a DDP volt é a distância entre os pontos ao longo do vetor campo elétrico é dado em metro, então fica volt por metro. Olha a importância dessa observação. Tanto o potencial elétrico como o vetor campo elétrico, eles são funções apenas dos pontos, eles não dependem da carga de prova. Então, repetindo, tanto o vetor campo elétrico quanto o potencial elétrico são funções apenas do ponto. Eles não dependem da carga elétrica de prova. Tá? Bom, agora há pouco eu falei para vocês que se eu deixar esse corpo aqui cair, ó, ele vai se deslocar para baixo, sem que para isso eu empurre esse corpo para baixo. Isso, quando acontece, dizemos que o peso ou campo gravitacional realizou um trabalho espontâneo. Tá? A definição de trabalho espontâneo é aquele em que o trabalho é positivo, ou seja, maior que zero. Tá? E eu tenho que analisar duas situações diferentes. Olhem lá aquela equação que foi definida lá. Né? Se nós considerarmos cargas positivas, então aqui, ó, nessa aqui vai ficar... Cadê? Tem que buscar aqui. A carga vai ficar positiva, né? Carga vai ficar positiva. Então, o parêntese tem que ser também positivo. Por que tem que ser positivo? Porque
mais vezes mais dá mais, para que o deslocamento seja espontâneo. Tem que ser positivo também. Logo, isso vai me dar que o potencial no ponto A tem que ser maior do que o potencial no ponto B. Mas, quando a carga é negativa, cadê? Que é aqui, né? Carga negativa, tá? O parêntese também tem que ser negativo. Por quê? Porque menos vezes menos também dá mais. Então, nesse caso, né? Nesse caso, nós teremos que as cargas elétricas negativas se deslocam espontaneamente de pontos de menor para pontos de maior potencial elétrico. Olha só, vamos fazer uma comparação. No caso da massa, nós só temos massas positivas, né? Não tem massa negativa, por enquanto, né? Não vamos entrar em detalhes nisso. Então, se você deixa um corpo abandonado aqui no campo gravitacional, né? Abandonado dentro de um apartamento, né? Então, deixa aqui esse corpo cair, o que é que vai acontecer? Ele vai se deslocar espontaneamente para baixo. Se a massa, se existisse a massa negativa, pelo menos aqui no nosso dia a dia, em vez dela se deslocar para baixo, ela se deslocaria para cima. Entendeu? Então, é igual o elétron. É igual a carga elétrica, desculpa. Se eu coloco uma carga positiva dentro de um campo elétrico, ela vai procurar sempre pontos de menor potencial do que aquele em que eu a coloquei. Quando eu coloco uma carga negativa, ela vai procurar sempre pontos de maior potencial, tá? Porque elas vão ter deslocamento espontâneo, tá bom? Isso é uma análise que precisa ser feita aí. Então, vamos já para um exemplo, né? Essas questões, gente, elas estão na apostila de vocês, tá? Então, qual é a ideia? Eu resolver as questões aqui, tá bom? Deixa eu só aqui fazer um negócio. Tiago, a tua câmera está ligada aí, viu, filho? Estou vendo assim uma luz aí. Acho que desligou, eu acho. Muito bem. Dá um jeito aí, Tiago, de desligar aí. Está ligada a tua câmera aí, tá bom? Muito bem. Viu, Tiago? Agora, valeu. Uma partícula de carga que é igual a 2 vezes 10 a menos 7 coulomb se desloca do ponto A ao ponto B, os quais se localizam numa região que existe um campo elétrico. Pronto. Durante esse deslocamento, a força realiza um trabalho igual a 4 vezes 10 a menos 3 joules sobre a partícula. Joule sobre a partícula. A diferença de potencial VA menos VB, tá? Às vezes a gente vai representar esse VA menos VB só por V, tá? Mas fica subentendido que é a diferença de potencial. Entre os dois pontos considerados, vale em volt. Então, como é que a gente vai fazer isso aí, né? Bom, como o trabalho foi positivo, né? A diferença de potencial é positiva. Vamos partir daí logo? Vamos partir daí, né? Como o trabalho, olha só a análise aqui.
O trabalho não é positivo? Cadê? Esse trabalho aqui, ó, é um trabalho maior que zero. Então, trata-se de um deslocamento espontâneo. Já vocês têm que entender que isso aí é um deslocamento espontâneo. Como a carga é positiva, essa diferença de potencial também tem que ser positiva. É obrigado isso, tá? Trabalho espontâneo, deslocamento espontâneo, carga sendo positiva, o VA menos BB será positivo. Então, não pode ser essa aqui. Pode ser a letra B? Pode. Não pode ser a letra C também. Porque nos dois casos, A e C, tá, nós temos aí uma DDP negativa. Tá bom? Então, já eliminamos aí duas alternativas, viu? Para determinar a DDP entre os pontos, basta usar a equação do trabalho do campo elétrico. Tá bom? Então, está aí o trabalho, que é igual a carga, que multiplica a diferença de potencial. Usando o trabalho do campo elétrico, é 4 vezes 10 a menos 3 joules. E a carga, 2 vezes 10 a menos 7. Eu substituo lá e vou encontrar, obviamente, né, essa resposta aí, que no caso é a letra D, né? Vamos lá fazer a continha, que eu sempre, quando dá, né, a gente faz a continha. Então, vamos colocar aqui a continha, né? 4 vezes 10 a menos 3. A carga é 2 vezes 10 a menos 7. Esse menos 3 aqui ficou devagar, quase parando, mas dá para... E acabou que o menos 7 também. Deixa eu passar a borracha nessas coisas. Voltou para o lado errado. Agora melhorou. Fala sério. Vezes. Né? Eu vou chamar isso daqui, logo para adiantar o meu lado, só de V, tá bom? Agora, esse V aqui é diferente desse V aqui, ó, que é volt. Esse V aqui é DDP, vou até dizer aqui do lado. Pronto. A gente não está fazendo VA, menos VB, etc. Bom, simplificando, né? Simplificando, aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 3. Simplifiquei aqui, aqui ficou 1, né? Então, 10 a menos 7. Que é igual a V, porque passou dividindo. Então, quando eu jogar esse rapaz lá para cima, ele vai trocar de sinal, vai ficar positivo. 7 menos 3 dá 4. Logo, a diferença de potencial vai dar 2 vezes 10 a 4 volts. Tá? Eu sempre que posso, eu faço essa continha e deixo aqui. Depois eu vou salvar e mandar para vocês, tá bom? Como PDF. Faz parte do pacote, tá? Que vocês pagaram aí. Potencial elétrico, tá. Agora vamos trabalhar um campo elétrico específico. São dois, na verdade. Um que é gerado por uma carga pontiforme e aquele outro que é gerado por mais de uma carga pontiforme. Notem que lá no slide anterior nós já falamos do campo elétrico uniforme. Então, considere-se lá, né? A diferença de potencial E vezes D. Diferença de potencial. Então, vamos lá para o campo elétrico de uma carga pontiforme ou pontual. Então, eu vou usar duas equações, né? Eu vou ter que colocar aqui meio que na marra essa equação aqui, que não interessa a dedução muito para a gente, né? Mas que se saiba que a energia
entre duas cargas pontiformes é dado por K, Qzão, Qzinho sobre R. E que, de maneira geral, a energia potencial também é Q vezes V. Quando eu comparo essas duas equações, olha, o que vai dar? Que V é igual a K, Qzão. Qzão é quem está gerando o campo elétrico, né? A carga geradora. Qzinho seria a nossa carga de prova, e R é a distância entre elas. Então, olha só, vai embora Qzinho com Qzinho, o que sobra é o potencial, e que, por sinal, ficou bem em cima aqui da parada. Deixa eu sair aqui, vou dar uma arredada nele aí, tá? Ai, ai. Então tá. Aí está a equação do potencial elétrico, tá bom? Do potencial elétrico, devido a uma carga elétrica pontiforme. Devido a uma carga elétrica pontiforme. Ele é K, Q sobre R. Vejam, aquilo que nós observamos ainda agora. Não tem mais a carga de prova aí, certo? A carga de prova foi embora. Ou seja, essa distância aí é a distância entre a carga geradora e o ponto considerado, tá bom? Bom, eu posso analisar o gráfico desta função que representa o V, que é o potencial elétrico de uma carga pontiforme, em função da distância. Para o caso da carga, é porque a carga pode ser positiva ou negativa, e aí não tem um módulo, né? Não tem um módulo. Então, significa dizer que o potencial pode ser positivo ou negativo, pelo fato dele ser uma grandeza escalar. Tá claro? Então, para o caso da carga positiva, olha só o que, é que vai acontecer aqui. Deixa eu ver se eu acho. Cara, tá aqui, ó. Deixa eu ver também se eu faço um negócio bonitinho aqui, para não ficar... Não ficou legal, mas deu para quebrar o galho. Então, quando eu vou aumentando a distância, olha, o potencial vai diminuindo, ó. No caso da carga positiva. Mas, para a carga negativa, acontece o contrário. Tá? O que, que vai acontecendo aí? O que, que está acontecendo? Quando eu aumento a distância, o potencial elétrico ele fica menos negativo. Então, você sabe que se ele ficar menos negativo, ele está aumentando, né? Por exemplo, o menos 2 é maior que o menos 4. Tá bom? Então, fique atento para esse detalhe. Lá no campo elétrico, eu só tinha um gráfico. Por quê? Porque lá eu uso módulo. Como é um vetor campo elétrico, é um vetor, eu só uso módulo. Está lá o módulo. Aqui, no potencial, não. Ele pode ser positivo ou negativo. E é exatamente isso que a gente vai levar em conta quando eu tiver um campo gerado por mais de uma carga pontiforme. Quando eu tiver um campo gerado por mais de uma carga pontiforme, para eu poder determinar, é o que nós chamamos de distribuição discreta de cargas elétricas. Discreta, porque tem a discreta e tem a contínua, que não vem ao caso agora, né? A gente usou lá para o campo elétrico uniforme, depois a gente vai trabalhar outras coisas. Mas, como é que eu faço para achar o potencial, né? Aqui nesse ponto. Basta usar aquilo que a gente chama o princípio da superposição, ó, e fazer a soma. Agora, não é mais soma vetorial, é a soma algébrica, tá bom? Importante que se saiba. Isso daqui é a soma algébrica.
E o que é uma soma algébrica? É aquela que a gente soma levando em conta os sinais. Tá certo? Levando em conta os sinais. Fazendo o joguinho lá de sinal, tá bom? Beleza? Então, vamos resolver dois problemas aqui, né? Um de uma carga apenas e o outro de mais de uma carga, né? Na determinação do valor de uma carga elétrica pontiforme, observamos que, em um determinado ponto, o campo elétrico, por ela gerada, em um determinado ponto do campo elétrico, por ela gerado, o potencial elétrico vale, ou é de 18 kV, o potencial. E a intensidade do vetor campo elétrico é 9 kN por Coulomb. Então, tem que ficar atento para esses múltiplos aí, tá bom? Se o meio é o vácuo, a constante do vácuo é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. O valor desta carga é... Então, tem que fazer a continha. Olha só o artifício que a gente vai utilizar. Eu vou usar duas equações aqui, tá certo? A equação do potencial, mas o que a gente está fazendo aqui, ó? A gente vai elevar essa equação toda ao quadrado. Então, quando é um artifício, vocês vão já entender por quê. Vai ficar, desculpe, V ao quadrado igual a K quadrado vezes Q quadrado dividido por R ao quadrado. Está aqui. E usar também aquela equação que a gente viu na aula passada. K vezes Q sobre R quadrado, que é a intensidade do vetor campo elétrico de uma carga pontiforme. Ok? Muito bem. Aí eu digo aqui assim, olha, as quais combinadas dá isso. Então, bora fazer essa combinação aqui do lado, gente, tá bom? Como é que a gente vai combinar essas duas equações? A gente vai tirar o valor comum aqui, que é o R quadrado. Foi por isso que eu elevei ao quadrado, ó. Então, o R quadrado é igual a quem? Na primeira, ele é o K quadrado, Q quadrado sobre V quadrado. E na segunda, ele é o K vezes Q sobre E. Tá? Então, eu tirei aqui o valor de R quadrado, tanto na primeira como na segunda. Quando eu faço isso, olha só aqui que coisa boa, né? Aqui não está K quadrado, então esse K quadrado vai com esse... Deixa eu só fazer aqui um detalhe, tá? Para não confundir, às vezes confunde. Tá bom? Aqui é K vezes K, vai cancelar com o K daqui. Aqui é Q vezes Q, vai cancelar com o Q do outro lado. Simplifica, né? E quando eu faço isso, eu tiro o valor de Q, ó, o V quadrado passa multiplicando e o K passa dividindo. Que é exatamente isso que está aqui, ó. Exatamente isso que está aqui. Ok? Pois muito bem, não era isso, é o vermelho que eu quero, né? Bom, agora vai. Usando, olha só aqui, gente, eu já falei para vocês, eu vou chamar mais uma vez a atenção de vocês. Lá na resolução dos problemas que vocês vão entregar na quarta-feira, você não precisa fazer continha. Tá certo? Viu como eu passei para cá, ó? Usando, já vou substituir os valores, usando o V, que é o potencial, 18 kV. Então, é 18 vezes 10 a... Opa, tem um erro aqui.
Agora está certo. Então, 18 kV, 18 vezes 10 a terceira, porque o quilo é 10 a terceira. E o E igual a 9 kN por Coulomb. O quilo é 10 a terceira, tá aí. Não esqueça que tu vai levar esse cara aqui ao quadrado. Olha só, ele está ao quadrado aqui em cima. Beleza? Então, a resposta vai dar 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Portanto, 4 microcoulomb, alternativa A. Então, eu vou fazer aqui rapidamente a continha, né? A continha. Faço isso, mas não, isso aí você não é obrigado, nem deve colocar lá na tua resolução. Tá bom? Então, Q é igual. Vem aqui, vai ficar, olha, 18 vezes 18. Olha só, tipo prova de Enem, ó. Tu não vai querer, não vai me fazer o favor, aqui para nós, tá? De querer multiplicar 18 por 18 lá na prova do Enem, tá bom? Bom, vezes 10 a sexta. Isso aqui é fácil, porque 10 a terceira ao quadrado dá 10 a sexta. Então, não tem problema. O negócio é essa multiplicação que tu vai passar um ano da tua vida lá. O K é 9 vezes 10 a nona. E o E, 9 vezes 10 a terceira. Tá? Olha só, por isso que você não pode fazer isso, tá? Ó, 18 por 9 dá 2. 18 por 9 dá 2. Olha na resposta. 2 vezes 2, fala para mim, quanto é? 2 vezes 2. Estou escutando. Eu estou usando uma metodologia, gente, que é para você não perder tempo lá na tua prova do Enem. 2 vezes 2 dá 4. A única resposta que tem 4 é esta aqui, ó. É esta aqui. Não, mas o cara, não, vou trabalhar aqui as potências, uma obra, tu não vai fazer isso. Tu já vai passar para outra questão, tá bom? Esquece. Mas a gente vai fazer aqui porque a gente está resolvendo, tá? Mas parou aí, ó. Já era. Já foi. 4. Bom, 9 com mais 3 dá 12. Mas quando ele subir, ele vai trocar o sinal do expoente, vai ficar menos 12. 6 menos 12 dá menos 6. 4 microcoulomb. Então, eu estou parando aqui, né? Para dar essas dicas para vocês aí, gente. Por favor. Não leve a mal, né? Exemplo 3. Três cargas positivas e idênticas. Olha só, são três cargas positivas e idênticas. De 2 microcoulombs de magnitude, ocupam 3 vértices. Estou fazendo esse trabalho já há algum tempo com vocês. 3 vértices de um quadrado de lado 30 centímetros no vácuo. O potencial agora não é mais a intensidade do vetor campo elétrico resultante. Isso a gente viu na aula passada. O potencial elétrico no vértice sem carga em 10 a quinta volt é próximo de. Então, olha, considere uma raiz quadrada de 2 igual a 1,4, né? Ele está pedindo para considerar. Vamos entender aqui. Vamos imaginar que eu não vou desenhar o quadrado agora, nesse momento, porque eu já fiz isso em problemas anteriores. Tá bom? Mas esquece a ideia de vetor. Aqui é potencial elétrico é um escalar. Duas das cargas estarão à distância L. É igual aquela história lá do referido. Faltou aqui, né? Caramba. Do referido. Faltou um detalhe aqui.
referido ponto. Eu terminei de preparar essa aula aqui hoje às 2h15. Hoje. Estavam bem dormindo, né? E o tio estava finalizando a aula, porque não é fácil, gente. Uma carga horária muito grande. E mais as minhas atividades que eu tenho, que eu não posso parar. Pesquisa, extensão, etc. Enquanto a terceira estará à distância de raiz quadrada de 2 vezes o L desse ponto, que é a diagonal. Tá? A gente já fez isso, né? Então, o potencial elétrico total é dado pela soma algébrica, está aqui, né? Rapaz, ele já apareceu, né? Aqui, soma algébrica, ou seja, são 3 cargas, então o potencial total vai ser V1 mais V2 mais V3. Ou, eu vou substituir aqui, ó. O potencial de uma carga não é K vezes Q sobre R, onde R é a distância da carga ao ponto considerado. Então, como duas das cargas vão estar a uma distância L, né? Deixa eu colocar aqui o nosso laser. Tá? Então, está aqui, ó. 1, 2. Já a terceira, a distância que é ao longo da diagonal, vai estar a raiz quadrada de 2L. Então, K vezes Q dividido por raiz quadrada de 2L. Eu posso colocar em evidência que está se repetindo o KQ sobre L. Está bem aqui ele só escutando a conversa. Então, aqui eu vou ter 1 mais 1, que dá 2. E aqui eu vou ter 1 sobre raiz quadrada de 2. Que racionalizando, né? Racionalizando, acho que não tem mais nada aqui do lado, que eu posso já riscando. Você sabe o que é racionalizar, né? Racionalizar, gente, é fazer exatamente o seguinte, ó. 1 sobre raiz quadrada de 2. Para eu racionalizar, eu multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 2, tá? Então, 1 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, que vale 2. Isso daqui, como ele manda considerar o raiz quadrada de 2, estou logo adiantando esse lado aí. 1,4, então 1,4 por 2 dá 0,7, ó. Beleza? Com mais 2, 2,7. Tá? Bom, sendo Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, já passei para coulomb. E o L, 3 vezes 10 a menos 1 metro, já passei para metro, a gente vai obter esse valor. Então, olha só. O que é que eu tenho que fazer aqui? Esse KQ sobre L eu vou ter que calcular, mas isso não necessariamente lá na lista, tá? Na solução. Então, vamos lá calcular esse KQ sobre, né, o V. Vou escrever aqui. 9 vezes 10 a nona, vezes 2, vezes 10 a menos 6, dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Tá certo? Eu acho que está certo. Não é 1, não. Está vendo só como vocês nem me ajudaram? É 3, são 3, né? O 9 ficou feio aqui. 9 dividido por 3 dá 3 vezes 2, 6. Opa, vezes. Aqui ficou, ó, 2,7, que é 2 mais 0,7, 2,7. Muito bem. Continuando, né? Aqui vai ficar 6 vezes 10 elevado a 4, vezes 2,7.
Olha só. Vamos acompanhar aqui o raciocínio. Se fosse 2, daria 12. Então, daria 1,2. Né? Mas eu estou analisando esse cara aqui para a gente não ter que fazer conta, tá? Que lá no Enem não vai ter calculadora. Se fosse 3, daria 1,8 vezes 10 a quinta, que daria 18. 18 vezes 10, né? Então, isso daqui, ó, é próximo, né? Isso aqui vai dar 1,62, tá bom? Para ser mais exato, vai dar 16,2, eu acredito que seja isso, vezes 10 a quarta volt. Ou 1,62 vezes 10 a quinta, porque eu andei com uma casa para eu andei com a vírgula uma casa para a esquerda. Isso daqui já está aqui no enunciado, olha. Então, me resta apenas, como está aqui próximo, 1,6 é a alternativa correta. Já tinha colocado, inclusive, aqui 1,62 de espaço. Beleza, gente? Então, eu mostrei como é que a gente faz a continha. Mas essa continha que eu mostro aqui, não há necessidade de vocês estarem colocando lá na lista de vocês, tá bom? Por favor. Tá claro aí, gente? Tá tudo ok? Vocês estão aí entendendo? Eu espero que sim, vocês não perguntam nada, né? Vocês são bons alunos aplicados. Acho que não está pairando nenhuma dúvida. Mais uma vez, essa aula está sendo gravada, tá? E vai ser disponibilizada para os senhores aí, lá no SIGA. Assim como as outras já foram. Bom, finalizando essa parte aí de potencial elétrico e tudo mais, agora vamos ver uma aplicação disso, né? Que eu falei para vocês, que é dos condutores em equilíbrio eletrostático. É importante a gente estudar isso porque isso é um preâmbulo para capacitores, tá? É uma introdução para capacitores. Então, qual é a característica principal, né? A característica principal, o que é um condutor? Quando é que um condutor está em equilíbrio eletrostático? Lembre-se, condutor. Condutor permite o movimento de cargas elétricas no seu interior. Então, o que vai acontecer? Se por um acaso um condutor possui uma certa quantidade de carga, tá bom? Essa carga ela vai se auto-repelir, né? E vai ficar todo no extremo aí do condutor. Ela vai ficar espalhada aí, no extremo não, na superfície do condutor. Então, está aí um condutor eletrizado positivamente, com uma carga Q e potencial elétrico V. Olha, se carregou, tem potencial. Se a carga é zero, o potencial é zero. Se liga aí. Tá? Para uma carga zero, o potencial elétrico dele vai ser zero. E a gente vai demonstrar usando aqui, mostrando aqui a equação do potencial elétrico de um condutor esférico. A gente não vai trabalhar com qualquer um condutor. Vamos trabalhar com condutor esférico, que é mais light. Principal característica, não vai ocorrer movimento ordenado de carga elétrica. Movimento ordenado é uma introdução aqui também, tá? É corrente elétrica. Não vai ter. Por quê? Porque todos os pontos vão estar no mesmo potencial elétrico. Se liga aí. Todos os pontos vão estar com o mesmo potencial elétrico, se ele tiver equilíbrio. Se todos os pontos estão com o mesmo potencial, a diferença de potencial, que é a voltagem, que é o que faz a carga se deslocar, tá certo? Que é o que faz a carga se deslocar, é exatamente zero. Zero vezes Q, zero. Não tem trabalho, o trabalho é zero. Tá bom? Então, por isso, não vai ter. O campo elétrico para pontos do interior do condutor em equilíbrio é zero.
é sempre nulo. Tá bom? As cargas foram todas para a superfície, vai me dar um campo no interior igual a zero. Os vetores campo elétrico para os pontos da superfície são sempre perpendiculares à superfície do condutor. Essas são as características básicas, tá certo? Do condutor em equilíbrio eletrostático. E aí surge um conceito importante dentro do eletromagnetismo. Tá certo? O condutor tem a capacidade de armazenar carga elétrica. Tá? Olha só, armazenar carga elétrica para que ela possa ser utilizada. Então, é uma forma de armazenar. Pensem nisso como se fosse uma bateria, a priori, né? Uma bateria. A bateria fica armazenando carga elétrica para que você possa utilizá-la. Simples assim. Então, a ideia do condutor em equilíbrio é isso. Armazenou carga elétrica. Eu posso utilizar. Se armazena carga elétrica, armazena também energia elétrica, né? Para ser utilizada, para ser gasta. Tá bom? Então, o primeiro conceito que surge dentro dessa ideia aí de condutor em equilíbrio é a capacidade elétrica, né? A capacidade elétrica. A partir da equação de quem? Da quantidade de carga armazenada. Q igual a CV. Q é a carga armazenada e V é o potencial elétrico adquirido pelo condutor. E o C, gente, é exatamente esse cara que é o cara. É ele que vai dizer em que proporção a carga ou a energia é armazenada, já que esse condutor possui um potencial elétrico. C é a capacidade elétrica do condutor, dada no SI em Farad, em homenagem ao Michael Faraday. De tal forma que um Farad nada mais é do que um Coulomb por volt. É só você observar aqui, deixa eu colocar o laser. É só você observar aqui, ó, está aqui o laser. É só você observar, né, que o que vai acontecer? Acho que não era nem um laser que eu tinha que colocar, mas tudo bem. É a canetinha mesmo. Daqui, ó, eu posso tirar que o C vai ser o Q dividido por V. Lembre-se, esse cara aqui é o potencial, é o potencial elétrico, tá? Elétrico. Já esse cara aqui, ó, olha a diferença, eu coloco sempre a grandeza inclinada, mas a unidade ela fica, né, normal. Esse daqui é o Coulomb tá? Por volt. Esse V aqui não é de potencial, é da unidade, que é o volt, no sistema internacional. Então, 1 Farad equivale a 1 Coulomb por volt. Tá bom? Os submúltiplos do Farad são aquela mesma charopada que a gente já viu antes, né? O milli, 10 a menos 3. Tá? O micro, 10 a menos 6. O nano, 10 a menos 9. E o pico, 10 a menos 12. Então, 1 milifarad é 1 vezes 10 a menos 3 farad, a milésima parte. O micro, a milionésima parte. O nano, a bilionésima parte. E o pico, a trilionésima parte do farad. Tá? Então, fiquem atentos, porque geralmente esses capacitores usados nos circuitos eletrônicos atuais, eles são da ordem de picofarad.
de picofarad, ok? Tem que fazer a conversão. Condutores em equilíbrio eletrostático. Agora sim. A capacidade elétrica de um condutor depende da geometria e do meio, da geometria dele e do meio onde ele se encontra. Por exemplo, tem-se o condutor esférico de raio R, imerso no meio de constante elétrica igual a K. A gente já viu isso, né? O K é a constante elétrica, que é igual a 1 sobre 4πε. A gente já viu também que esse K ele pode ser escrito dessa forma, né? Onde o epsilon é a permissividade aí, permissividade absoluta do meio. A gente já falou sobre esse epsilon, beleza? Cujo potencial elétrico é dado. Então, está aqui, ó, a equação aqui do potencial elétrico de um condutor esférico. Falei para vocês, né? Se ele tem carga, tem potencial. Se a carga é zero, o potencial é zero. Tá bom? Daqui, olha só aqui, preste bem atenção, ó. Como é que é simples, né? Eu posso escrever essa equação dessa forma. R sobre K é igual a Q sobre V. Ora, o Q sobre V é a capacidade, que no caso do condutor esférico é dado... Olha, já fiz de novo aquela... Vou arredar. Acho que tem espaço para arredar. Eu vou arredar, tá? Só baixar um pouquinho aqui. Beleza. Aí, não cobriu mais. A energia armazenada, que é uma energia potencial elétrica, por um condutor em equilíbrio, pode ser obtida considerando a capacidade elétrica constante. Tá, gente? Na maioria das vezes, para baixos potenciais elétricos, a capacidade ela é constante. Por meio do gráfico. Então, a energia aqui, né? Deixa eu colocar aqui o laser. A energia aqui, ó, é a área de um triângulo. Ora, se é a área de um triângulo, o que é que eu posso escrever? Vou escrever aqui do lado, né? Tá? Essa energia é a área de um triângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo? Responde pelo menos isso para mim, que é para saber se vocês estão aí, tá bom? Como é que eu calculo a área de um triângulo, gente? Alô? Base vezes a altura dividido por 2. Valeu, Margalho. Olha, eu estou anotando aqui quem responde, hein? Né? Depois o bicho pode pegar, mas aí eu vou me lembrar, pô, o Margalho, ele respondeu legal, participou da aula, tá bom? Vamos lá, filho. A base vai de 0 até V. Então, é V. Vezes a altura. A altura é o que vale CV, ó. Dividido por 2, que vai dar CV quadrado sobre 2. Ou meio de CV quadrado, que é a mesmíssima coisa. Tá bom? Pois muito bem. E agora, para eu chegar nessa outra equação, eu vou usar o seguinte artifício. Ou eu vou multiplicar por C em cima e embaixo. Então, vai ficar C quadrado vezes V quadrado dividido por 2C. Ou
CV ao quadrado, ok? Dividido por 2C. Mas quem é o CV? Não é o Q? Então, vai ficar Q quadrado dividido por 2C. Então, está aqui uma e está aqui a outra aqui, ok? Aí demonstrado, tá bom, gente? Demonstrado. Vamos para um exemplo que eu tenho aqui uma chamada de atenção para vocês. Tá? Uma chamada de atenção aqui. Muito cuidado nessa hora. Eu vou provar por que é, etc. Porque a saída é mais fácil, mais prática. Exemplo 4. Uma esfera metálica de raio 9 centímetros. 9 centímetros possui potencial elétrico de 2 kV. Quando colocada no vácuo, 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Determine a carga elétrica armazenada na esfera. B, a capacidade elétrica da esfera. C, a energia potencial elétrica armazenada na esfera. Então, fiquem atentos aí no que a gente vai fazer aqui. A carga elétrica armazenada no condutor esférico é obtida diretamente dessa equação aqui. Ó. Condutor esférico, né? Se o condutor esférico V igual a KQ sobre R. Vamos substituir aí o V, 2 kV, não pode ficar em quilovolt, 2 vezes 10 a terceira volt. O 9 centímetros tem que passar para metro, que é o raio, vai ficar 9 vezes 10 a menos 2 metros. Por quê? Porque 9 centímetros é 0,09 metro. Então, eu estou com duas casas depois da vírgula, portanto, 10 a menos 2 metros. Obtém-se, aí, né? Obtém-se aí a carga, né? Fazer aqui a continha bem rápida, nós estamos com 10 horas e 14 minutos. Já risquei ali, não era para ter riscado, mas tudo bem. Então, vai ficar 2 vezes, vou fazer aqui porque tem coisa para cá para baixo. Beleza? 2 vezes 10 a terceira, 9 vezes 10 a nona. Eu quero saber a carga dividido por 9 vezes 10 a menos 2. Não pode esquecer do detalhe. Esse cara vai embora com esse cara aqui, que é 9 dividido por 9 dá 1. Esse 10 a menos 2 vai passar para cá multiplicando, vai ficar 10 a primeira. Esse 10 a menos 9 vai passar dividindo. Quando eu jogar lá para cima, ó, bem aqui, ó, que é igual. Eu vou fazer aqui para vocês. 2 vezes 10 elevado a 1, dividido por 10 elevado a 9. Ele vai trocar o sinal, vai ficar menos 9 com mais 1, menos 8, 2. Vezes 10 a menos 8 cubo. Provado aí, né? Então, veja como é que a gente está fazendo as continhas. Tá bom? Muito bem. A capacidade elétrica pode ser calculada por C igual a Q sobre V, direto, né? O Q já está lá. Certo? Potencial elétrico também. Então, vai ficar... Olha só aqui, gente. Eu vou dividir essa carga, 2 vezes 10 elevado a menos 8, por 2 vezes 10 a terceira. Então, menos 8 com menos 3 que sobe, vai ficar menos 11. 2 dividido a 1, Camille Queiroz. 2 dividido por 1 dá 1. Desculpa, 2 dividido por 2 dá 1. Agora, o seguinte, olha só. É sempre bom a gente estar fazendo isso, porque eu sei que tem gente que se atrapalha. Se eu multiplicar por 10, isso aqui vai ficar 10 vezes 10 a menos 11.
Para não alterar, eu vou ter que dividir por 10. Eu não multipliquei por 10? Tem que dividir para não alterar. Então, vai ficar 10 vezes 10. Bem aqui tem 1. Quando ele subir, vai ficar negativo. Menos 11 com menos 1, menos 12, né? Farad. Ora, o menos 12, todos nós sabemos que é o pico. Então, 10 picofarad. Está aí, né? Agora, preste atenção. A energia armazenada pode ser calculada por U igual a Q quadrado sobre 2C. Presta bem atenção nesse 2 aí, tá bom? Eu estou falando sério, você tem que ficar atento para esse 2C. Ora, o Q quadrado, vou fazer bem aqui a continha. Estou espremendo aqui a continha, né, gente? Cadê? Vamos lá, né? É o Q quadrado, ele vai dar 4 vezes 10, menos 8 ao quadrado, potência de uma potência, 10 a menos 16. Dividido agora por 2, olha o 2, C vezes 10 a menos 11. Tá bom? Aqui vai simplificar, vai dar 2 vezes 10 à quinta. Melhor, menos 5, né? Como eu estou no sistema internacional Coulomb e Farad, a energia vai ser dada no sistema internacional. Portanto, Joule. Então, a energia é igual a 2 vezes 10 a menos 5 Joule. Tá? A gente trabalha muito com milijoule, tá, gente? Então, quem é o mili? 10 a menos 3. Então, ficaria 2 vezes 10 a menos 2 milijoule, tá bom? Então, só para a gente entender aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 2 milijoule. Tá bom? Ou então 20 microjoule. Também estaria correto. Corretíssimo, né? Ou também, ó, o igual a 20 microjoules. Por quê? Porque, ó, eu multiplicaria por 10 e dividiria por 10, né? 10 vezes 2 dá 20. 10 a menos 5 dividido por 10, 10 a menos 6. 10 a menos 6 nós sabemos que é o micro, tá? Então, está correto tanto um como o outro. Beleza? Vamos agora falar dessa última parte aqui, né, do potencial de equilíbrio eletrostático, ou seja, aquilo que eu disse para vocês. Por quê que quando eu coloco condutores idênticos em contato, a carga se divide por igual? Né? Porque depende da capacidade. Se eles são idênticos, as capacidades serão iguais. É por isso que se divide por igual. Então, veja a importância da capacidade. Eu vou fazer aqui para 2, mas lá na apostila eu estou generalizando, tá bom? 2 condutores de capacidade C1 e C2, inicialmente com cargas elétricas Q1 e Q2. E potenciais elétricos V1 e V2, tá bom? São colocados em contato. Trocarão cargas porque tem um quando, né? Trocarão cargas elétricas até alcançarem o mesmo potencial elétrico. Lembrem-se, tá? Eles só vão trocar cargas entre eles se eles tiverem uma diferença de potencial elétrico entre eles, que vai fazer com que a carga se desloque de um para o outro. Se os potenciais elétricos alcançarem o mesmo valor, cessa a troca de carga. Lembre-se, o que faz com que a carga seja deslocada é a diferença de potencial. Tem que entender isso, tá? Eu chamo isso de lei zero da eletrodinâmica. Porque eletrodinâmica é o estudo das cargas elétricas em movimento. Para que elas se movimentem, tem que existir o quê? Uma diferença de potencial.
O resumo da ópera, quer entender? Legal é isso? O resumo da ópera é o seguinte, tá? Para funcionar essa televisão que está aqui atrás de mim, tá? Eu tenho que estabelecer uma diferença de potencial elétrico nos terminais do circuito dela. E o que é a diferença de potencial? É a voltagem que está lá na tomada. Ou seja, se não ligar na tomada, a televisão não vai funcionar. Entendeu? Então, é obrigado que eu tenha uma diferença de potencial elétrico para que as cargas elétricas se movimentem. Tá? Então, quando os dois condutores alcançarem o equilíbrio elétrico ou eletrostático, ou seja, eles vão adquirir o mesmo potencial elétrico, a diferença de potencial será zero. Consequentemente, vai cessar a troca de carga elétrica. Não vai ter mais corrente de um para o outro. Então, né, o resumo da ópera está lá demonstrado, lá na apostila de vocês. O potencial de equilíbrio é algo que a gente já viu lá, inclusive, sabe aonde? Lá na termologia, na parte de troca de calor, quando a gente define capacidade elétrica. No caso aí, lá, quando é que cessa a troca de calor? Fala para mim. Quando cessa a troca de calor entre dois corpos que são colocados em contato? Fala para mim. Quando é que vai parar de trocar calor? Fala para mim aí, gente. Quando ambos estiverem na mesma temperatura. Muito bem. Equilíbrio térmico. Está aí o Jorjão também respondendo aí, beleza? Muito bem. Entenderam a ideia? Agora traz para cá. Para condutores. Quando é que vai cessar a troca? Quando os dois tiverem o mesmo potencial. Estiverem em equilíbrio eletrostático. Lá, Jorjão falou aí, equilíbrio térmico. Muito bem, Jorge. Tá certo? Então, vamos lá. Matematicamente, quem é o potencial? É igual como acontecia lá a troca de calor. Matematicamente, o potencial de equilíbrio é a média ponderada dos potenciais iniciais, onde os pesos estatísticos são as capacidades elétricas dos condutores. Tá bom? Dos condutores. Está aí, ó. Média ponderada. Olha só, quando é que uma média ponderada se torna uma média aritmética? Quando os pesos estatísticos são iguais. Como os pesos são as capacidades, né? Quando C1 for igual a C2, que for igual a C, o que é que vai acontecer aqui nesta equação? Vou fazer aqui do lado, eu acho que não tem mais nada aqui, depois eu vou fazer aqui mesmo embaixo. Nesse caso, olha lá, eu vou sair da média ponderada. É importante que eu vou fazer aqui, tá, gente? O C1 é C, tá bom? V1, mais o C2 também é C vezes V2. Dividido por C mais C. Então, VE vai ser igual. Bom, aqui em cima eu posso colocar em evidência o C. E aqui embaixo vai dar 2C. Simplificando, vai ficar V1 mais V2 dividido por 2. Isso daqui é a média aritmética, em que eu somo os valores e divido pelo número deles, não é isso? Beleza? Eu deixei esse espaço que eu vou fazer uma coisinha aqui do lado. Então, está aqui, ó, média aritmética. Tá? Bom, mas eu havia dito para vocês, né, que nós, quando a gente trabalha com condutores idênticos, as cargas se dividem por iguais. E é dada pela média aritmética das cargas iniciais. Então, olha só aqui, né?
uma observação aqui. Deixa eu fazer aqui uma observação. Qual é a observação? Se eu multiplicar por C aqui, desse lado, eu vou ser obrigado a multiplicar por C do lado de lá. Foi exatamente isso, né, que a gente acabou fazendo. CV1 mais CV2, dividido por 2. O CVE vai ser quem? Vai ser o Q'1, que vai ser igual ao Q'2. Porque os dois estão ao mesmo potencial. Como eles possuem a mesma capacitância, a carga final deles será a mesma. E aqui, CV1. Aqui é o Q', aqui é o Q1 e aqui é o Q2. Ó. Então, vai ficar Q1 mais Q2. Dividido por 2. Foi exatamente isso que a gente viu lá para condutores idênticos. Condutores, presta bem atenção nessa dica. Só vai se dividir por igual quando eles forem idênticos. Se eles tiverem raios diferentes, não vai se dividir por igual. Porque aí é esse exemplo que a gente vai ver agora, que eu trago para vocês aqui, que é para vocês ficarem antenados nessas situações. É para mostrar, se você conhece a teoria, você tem condições de acertar uma questão sem precisar fazer conta. Vamos lá? Muito bem. Uma esfera metálica de raio R1 igual a 5 centímetros está carregada com uma carga, né, de quanto? 4 vezes 10 a menos 3 cômbio. Outra esfera de raio R2 igual a 15 centímetros. Olha, um é 5 centímetros. A outra esfera tem 15 centímetros. Elas são de tamanho diferente, portanto, de capacidades elétricas diferentes. Ou seja, são condutores, vou até escrever aqui, ó. Condutores não, opa, quase que não sai, não idênticos. São condutores não idênticos. Então, se são condutores não idênticos, é óbvio que a carga, olha, uma está com carga e a outra está descarregada. Então, é óbvio que esta carga aqui, ela vai ficar na sua maior parte com a segunda, que tem uma capacidade maior, porque no caso de condutor esférico, a capacidade é R sobre K. Estão lembrados que a gente viu agora? Então, importante, a maior fica com a maior carga. A maior. Até agora não fiz nenhuma conta, só discutindo a teoria. A maior fica com mais carga. Beleza? A maior fica com mais carga. Então, vamos para lá. Letra A. A carga total será igualmente distribuída entre as duas esferas. Tá certo ou errado? Pergunta? Errado. Errado, muito bem. Camila, né? Então, já era essa daqui. Pá. A carga da esfera maior será 1 vezes 10 a menos 3 coulombs. Olha, da esfera maior. A carga total é 4 vezes 10 a menos 3. Como a esfera maior vai ficar com mais carga,
Está errado também. Concorda comigo aí, Camila? Concordo. Olha só. Notem que a letra C, ela está repetindo o que está na letra A. Porque se a carga total é 4 vezes 10 a menos 3, e ele está dizendo que a esfera menor, a carga da esfera menor, será 2 vezes 10 a menos 3, é a metade, não é a metade? Está se dividindo por igual, e isso não pode ser porque são condutores não idênticos. A letra D, pode ser? Pode, né? A carga da esfera maior será 3 vezes 10 a menos 3. Pode ser, ela pode ficar. E a carga da esfera menor, isso aqui não pode. A esfera menor tem que ficar com a menor carga. Vejam qual é a alternativa correta. D de Deus. Tá certo? Vejam, eu não precisei fazer conta. Tem conta? Tem. Tem conta? Tem. Ó. Tá certo? Mas eu não precisei fazer conta só lembrando da teoria. Então, muitas vezes, você... Agora, de dividir, não é a lógica, gente. Por que a Terra é usada para descarregar os corpos eletrizados? Porque ela tem um raio monstruoso. Se ela tem um raio monstruoso, a capacidade elétrica dela é muito grande. Então, qualquer condutor eletrizado, ligando com a Terra, descarrega. Então, qual é a lógica? Quem tem maior raio, fica com a maior carga. O maior condutor fica com a maior carga. É isso que nós temos de lógica. Então, só essa lógica já vai matar essa chave. Mas bora fazer a continha. Solução. Como a capacidade do condutor esférico é proporcional ao raio, não é proporcional ao raio, só lembrando aqui, né? C igual a R sobre K. Quanto maior o raio, maior a capacidade. Então, a capacidade do 2 é maior 3 vezes do que a capacidade. Por quê? Você vai perguntar isso, né? Por quê, Daniel? Porque o R2 não é 3 vezes o R1. Um é 5 centímetros, é o R1. E o R2, 15 centímetros, não é? Ok? Então, se eu dividir por K aqui, de cada lado, ó. K, dividir por K aqui, vai alterar? Não, porque o K é o mesmo para os dois. Então, aqui vai dar o C2 e aqui vai dar 3C1, que é isso que está aqui escrito. O nome disso é álgebra, tá, gente? Olha o quanto é importante a álgebra. Beleza? Aí eu vou usar isso agora. Presta atenção. Vou usar isso agora. Então, aquele potencial de equilíbrio fica... Olha só. C1V1 mais... No lugar do C2, 3C1V2 mais C1 mais 3C1. Que é C1 mais C2. Beleza? Quem é C1V1? É a carga inicial do condutor 1. Q2 é zero, ele está inicialmente neutro. Se é zero, olha só, aquilo que eu falei ainda agora. Tá bom? Se o Q2 é zero, o V2, né, também será nulo. Ó. Porque se a carga inicial do condutor 2 é zero, o potencial elétrico também dele será zero. E o Q'1? Q'1 é C1VE.
Então, eu posso aqui, ó, vou fazer aqui do lado, para mostrar para vocês como é que vai ficar. Esse C1 aqui, eu posso colocar em evidência. Então, aqui vai ficar C1... Opa, não pode ser igual. C1V1 é igual. Volta a fita. C1VE, chefe. C1VE, chefe. É igual a C1V1 dividido por... Aqui, quando eu colocar o C1 em evidência, vai ficar 1 mais 3, que dá 4. Olha só que coisa simples que ficou. Então, o Q'1 é Q1 sobre 4. Ora, o Q1 já está aqui. 4 vezes 10 a menos 3, dividido por 4, dá 1 vezes 10 a menos 3. Esta vai ser quem? A carga do menor, né? Carga final do menor. Beleza? E para eu achar a carga final do maior, é só eu lembrar que existe um princípio de conservação, né, de carga elétrica. Que num sistema eletricamente isolado, a carga elétrica total se mantém. Ora, então, eu terei o seguinte, ó. Como é que eu chego nesse resultado aqui? Só a continha, né? Q'1 mais Q'2. Opa, desculpa aqui, tá? Deixa eu apagar que ficou feio. Olha só que coisa boa. Q'1 igual a Q'2, que é a carga total. Quanto é a carga total? 4 vezes 10 a menos 3. Como o Q'1 está bem aqui, ó. Então, Q'2 vai ser 4 vezes 10 a menos 3, menos, passou para o outro lado, né? 1 vezes, vezes 10 a menos 3. Tá certo? Coloca o 10 a menos 3 em evidência, então Q'2 vai ficar 3 menos 1, que dá exatamente aqui, né? 3 vezes 10 a menos 3, que foi a nossa alternativa. Agora ficou aí pelo meio, não sei onde é que eu encaixo, deixa eu ver se eu consigo, né? Ah, que beleza. Bom, não, estou marcando o toque aqui, peraí. Não tem jeito de tirar daí. Alternativa D, tá, gente? A gente já tinha até marcado essa alternativa D. Não quero me complicar agora, porque senão isso pode dar problema. Beleza?